Boa tarde. Estou eu aqui para tentar compartilhar com vocês essa live dessa tarde de sexta-feira, né? Essa é a primeira vez que eu tenho a iniciativa de começar. Davi, meu amigo, entrou. Vamos aguardar o pessoal chegar. Cid Clay disse que ia estar aqui também com a gente. Que bom. Rita, minha amiguinha, entrando. Pois é. Religare entrando também. E todo o pessoal. Antes de eu chamar meus amigos para essa nossa live de hoje, eu venho conversar aqui com vocês, porque geralmente eu sempre faço as lives lá no outro canal, né? No Papo de Espírita, que é o canal do Alonso, e que diariamente acontecem lives de 7 até 7h30, todos os dias, né? Às 19, desculpe. Diariamente a gente tem live lá no canal, no Papo de Espírita. Os meus dias são às terças-feiras, mas eu resolvi hoje fazer uma live por aqui. Já há algum tempinho, alguns amigos pediram para eu fazer live por aqui, eu estou me atrevendo a fazer. E vamos conversar hoje, então, sobre espiritualidade. O que é que a gente entende sobre espiritualidade? O que é que a gente vai conversar? E aí eu vou chamar meu amigo que está com a gente. Dani, querida, chegou. Boa tarde, Lu. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Lu. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Essa oportunidade da gente tá aqui junto, conversando, né? E de um assunto que a gente gosta tanto de falar, né, Davi? Vamos falar sobre espiritualidade. O que é que a gente entende por espiritualidade, né? E aí, antes da gente começar a conversar, eu trouxe um texto. Queria saber se eu podia ler. Pode. Então, vamos Pode lá. sim. Eu acho muito bonito esse texto. Esse texto foi extraído do livro de Teilhard de Chardin. E o nome do livro é O Fenômeno Humano. E o texto diz o seguinte: a religião não é apenas são sentenças. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para os que dormem. A espiritualidade é para os que estão despertos. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. A religião ameaça e amedronta. A espiritualidade lhe dá paz interior. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade lhe diz: aprenda com o erro. A religião reprime tudo, te faz falso. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. A religião não é Deus. A espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus. A religião inventa, a espiritualidade descobre. A religião não indaga, nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. A religião é humana, é uma organização com regras. A espiritualidade é divina, sem regras. A religião é causa de divisões. A espiritualidade é causa de união. A religião lhe busca para que acredite. A espiritualidade, você tem que buscá-lo. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se alimenta do medo. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião faz viver no pensamento.
A espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com o que fazer. A espiritualidade se ocupa com o ser. A religião alimenta o ego. A espiritualidade nos faz transcender. A religião nos faz renunciar ao mundo. A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. A religião é adoração. A espiritualidade é meditação. A religião sonha com a glória e o paraíso. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso, aqui e agora. A religião vive no passado e no futuro. A espiritualidade vive no presente. A religião enclausura nossa memória. A espiritualidade liberta nossa consciência. A religião crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. E a frase mais bonita que eu acho: não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Teilhard de Chardin. Lindo esse texto, né? Maravilhoso, muito bonito. Obrigado pelo presente. Eu que agradeço. A sua presença já é um presente. Obrigado, Lu. Você também, Lu. Obrigado, querido. E aí, obrigado assim, pela visita constante no trabalho que fazemos e nessa oportunidade de inaugurar um cantinho de Jesus, que é através também das suas lives, desses encontros que você passa a promover a partir de hoje. Obrigado pela oportunidade. Que lindo. A gente está junto nessa, né, Davi? É impressionante assim como as coisas elas vão tomando formas diferentes que a gente às vezes nem pensa como elas acontecem, né? A gente não tem nem noção de como é que elas vão chegar. Essa história de live, eu nem era a favor de live, nem mexia em Instagram, detestava na verdade tudo isso. Assim, não era nem que eu detestasse, eu não dava nem tanta importância. Aí veio a pandemia, né? Todo mundo ficou enclausurado em casa. E aquele momento todo de tanta notícia ruim e tal. E aí vem um amigo nosso, que é espírita, que é o fundador do lado, vamos dizer, o idealizador do canal do Papo de Espírita, e nos presenteou todas as noites com live. E no começo era ele e o Yuri que faziam as lives, e a gente participando, né? Nós do grupo como ouvintes. Chegou um determinado momento que o Yuri teve que sair, o Alonso continuou tocando o barco sozinho durante todo esse tempo. Então, isso já vai mais de um ano. E quando foi em novembro, a esposa dele estava grávida e ele soltou essa bomba para a gente, né? Vamos começar a fazer live. Pronto, agora Deus, eu morro de vergonha de fazer isso. Como é que eu vou fazer, né? Chegava, fazia uma prece, uma coisa ou outra, mas não tinha essa pretensão. E eu acho que ninguém do nosso grupo, com exceção da Tereza. E aí a gente foi se descobrindo, se ajudando. A Tereza ajudou muito a gente no começo, porque ninguém sabia lidar com isso, né? A gente tem formação para fazer live. E a gente veio nessa proposta de fazer o bem. Aí, através da Tereza, que começou a trazer vários convidados, a gente começa também a conhecer outras pessoas, né? E um caminho vai levando para o outro, né? Um amigo vai trazendo para o outro. E aí a gente vai descobrir que tem outras pessoas que também estão nessa sintonia, né? Você que está aqui, a Dani, o Sid Clay, a Rita que entrou. Acho que deve ter entrado outros amigos que eu não pude agradecer a presença porque eu estava lendo, não vi. E a gente entra nessa onda do bem, né? Graças a Deus, nessa vibe do bem. Nessa intenção da gente fomentar a espiritualidade. E aí foi por isso que eu escolhi esse tema, para a gente conversar aqui. E se as pessoas depois puderem, quiserem, vão dando oi, e a gente vai interagindo junto. Para inaugurar, então, esse momento, que antes do meu perfil eu assinava com o meu nome. Né? Mas aí depois eu digo, não, a proposta já não cabe mais disso aqui. Até porque eu também deixei de colocar muita coisa do meu cotidiano, que eu entendo que não vai agregar muitas pessoas.
E comecei, então, a trabalhar de uma outra forma, trazendo aqui para o Instagram mensagens de luz, mensagens à luz da doutrina espírita, que é a religião que hoje eu escolhi. Né? Eu venho de formação católica, mas que me foi imposta e que eu respeito, tenho muito carinho por essa base religiosa que eu tive, que me abriu para o lado espiritual da minha vida, mas na doutrina espírita eu tomei um outro rumo, eu me encontrei. Então, a gente aqui começa a falar sobre essas coisas. E essas lives já eram para ter acontecido há muito tempo, mas eu fico postergando. Aí eu digo, não. Aí hoje eu digo, vou fazer e seja lá o que Deus quiser. E aí estamos nós aqui. Então, fala aí um pouquinho. Como é que você vê a espiritualidade? Como é esse encontro? Eu primeiro agradeço profundamente a presença de todos os amigos que aqui estão, que conhecem a Lu, que conhecem Palestras Davi, né? Eu costumo dizer que encontros como esse favorece a gente participar do maior centro espírita do mundo, que a internet possibilitou, e é por isso que, independente da distância física, momentos como esse nos colocam dentro do coração um do outro, né? E isso é muito importante, porque a gente acorda pensando em pessoas que a gente nunca viu e possivelmente nesta reencarnação nem veremos, né? Mas, de certa forma, moram, estagiam e estão de mãos dadas conosco, graças a isso que o tema de hoje tanto nos favorece. A minha vida na espiritualidade foi um tanto conturbada, porque eu, durante um bom tempo da minha vida, fui um materialista convicto. Pessoas olham para mim e falam, não, esse cara aí nasceu para ser espírita. Não. Até chegar aqui, muita lenha ralou, muita coisa precisou para que eu pudesse estar aqui. Uma dessas pontes foi minha mãe. Minha mãe, enquanto católica fervorosa, me apresentou tal catecismo, a crisma, o confessionário, todas essas normas e dogmas que a igreja realmente me auxiliou num momento importante da minha vida, porque apresentou um lado que até então para mim era bem desconhecido, que era o lado da dualidade, que meu corpo era uma coisa e meu espírito outra. Mas foi, agora, o grande marco da espiritualidade da minha vida foi o desencarne de papai, né? O desencarne do meu pai trouxe para mim, como bônus, a questão da depressão, a questão do pânico, a questão das enfermidades da psique, e aí sim eu vi eu num mato sem cachorro, e que o espiritismo sim foi uma espécie de farol, né? Farol, lanterna que me apresentou, me tirou da lama, da escuridão, e hoje, graças a Deus, após aí 20 e alguns anos, eu nunca mais deixei de estudar a doutrina espírita, e dentro dessa convicção, nossa, muita coisa rolou. Sou professor de formação, trabalhei 20 anos em sala de aula, na área de exatas, né? Então, professor basicamente aí de matemática, logística, programação de computador, né? E muita gente olha e pensa que eu sou aí, agora eu sei que da onde você traz essa história de filosofia, você era um professor de filosofia, coisa e tal. Não, eu nunca li uma linha de filosofia clássica, a não ser palestras de alguns filósofos que eu gosto, mas aprofundamento mesmo dentro do espiritismo, nisso aí que tem 20 e poucos anos. Há um ano e pouco, né? Com o advento da pandemia, nasce o Palestras Davi, abre um leque enorme de trabalho, Facebook, YouTube, mas a menina dos olhos hoje realmente é aqui no Instagram, onde nós temos muitos trabalhos, estudos contínuos,
sistematizados alguns, lives surpresas em outras ocasiões, como foi o caso aí desses 2 dias de lockdown aqui da cidade onde eu moro, que me permitiram fazer aí um estudo, podemos dizer assim, minucioso da questão da mediunidade para leigos, né? Pessoas que não sabiam nada, e aí foram muitas horas de bate-papo que nos trouxeram grandes esclarecimentos. Já tinha visto a Lu aqui nas lives, no Palestras Davi, mas sempre nos bastidores, só assistindo. E há pouquíssimo tempo que a gente estreitou mais, começamos a conversar. Ela foi pega de surpresa em algumas situações em que a câmera pulou lá. Palestras Davi chama e ela larga as panelas, desliga as panelas e entra na live e começa a estudar, enfim. Coisa que acontece aí com muita gente querida que participa conosco, que estuda conosco, do Brasil e do mundo, né? Temos amigos nos Estados Unidos, temos amigos na Suíça, temos amigos em Portugal, mas é curioso como Palestras Davi hoje tem uns frequentadores muito ligados ao Nordeste. O Nordeste... muita gente frequenta as nossas lives e isso nos encanta. Então, como pequena introdução da minha vida, o Espiritismo, como é um dos jargões citados por tantos, chegou na minha vida pela dor. Né? E é curioso, porque sempre que eu ouço a música do Raul, né, do Raul Seixas, que fala, logo no comecinho dela, eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou, representa bem o que é a espiritualidade na minha vida. Eu que sempre procurei, no universo das sensações, no universo do exterior, essa figura que representasse a calma e a tranquilidade de um Deus maior, eu nunca encontrei. Mas na viagem íntima que me promove o Espiritismo, no exercício de reconhecer o que existe em mim, é que a cada dia, a cada momento, essa espiritualidade cresce, se acende e que, de certa forma, me movimenta em direção dessa luz chamada Deus, arquiteto do universo, ou seja lá o nome pelo qual cada um de nós se entrega. Então, resumidamente, é isso, Lu. É essa a minha história para começar, que a gente está aqui trazendo esse assunto maravilhoso. Você foi muito bem inspirada, porque é um assunto divino esse que você sugere para esse nosso encontro. Eu acho que foi por inspiração mesmo, sabe, Davi? Ontem, quando eu fui dormir, assim, já tinha esse chamado. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou... Mas eu preciso trazer uma abertura, trazer um tema que faça, que tenha significado com o propósito do nosso trabalho, né? Eu digo nosso porque a gente não está aqui sozinho. Mesmo quando a gente faz uma live só, ontem, na live de ontem à noite, você disse uma coisa que eu achei interessantíssima. Não importa se na live só vai ter uma pessoa. A gente fisicamente pode até estar acompanhado por uma pessoa, mas nós que estudamos e acreditamos na doutrina espírita, nós sabemos que quando a gente está nesse trabalho da luz, a companhia ela é enorme. A gente não está sozinho. E às vezes... E a gente não está aqui para ser blogueiro, para ter não sei quantos milhões de seguidores, de curtida, de like. Não, não é nada disso. Então, a gente quer dar qualidade e aproximação para aquelas pessoas que estão chegando. Então, se isso faz diferença, se isso te causa bem, então fica. Então, não vai, tanto faz se tiver uma pessoa assistindo, 10, 20, 30, não importa, né? O que a gente tem que tocar é o coração das pessoas, né? E a doutrina espírita, para mim, foi o despertar da minha espiritualidade. Que religião é uma coisa, espiritualidade é outra. E quando você entende o sentido da espiritualidade, a religião ela anda de mãos dadas sem fazer briga. Porque, às vezes, a gente fica muito preso a os dogmas, os estigmas da religião, e, às vezes, o que é para ser libertador, ela termina ali enclausurando. Porque o formato fica tão fechado que você termina se acorrentando um monte de coisas que colocaram na sua cabeça que não faz sentido. E eu,
comecei a minha jornada na doutrina espírita sem acreditar, né? Como você, eu também fui pela dor. Foi numa época difícil da minha vida, de muitas perdas assim, sequenciais. Muito jovem, me separei, fiquei com um filho para criar e perdi a avó que me criou, perdi a avó, perdi minha tia, e uma série de coisas. E aí você, meu Deus, cadê Deus? Por que você está fazendo isso tudo comigo? Cadê você? Por que comigo? E a gente começa a se questionar. E você vê como meu preconceito era tão grande, a minha ignorância era tão grande, que quando eu via assim, centro espírita, eu passava para o outro lado da calçada. Eu nem cruzava o caminho. Que bobagem, né? E aí, através da minha irmã, que começou a fazer o evangelho na minha casa, que ela que me levou para esse caminho, então eu comecei devagarzinho, ainda toda reticenciosa, preconceituosa, amedrontada. O que é esse negócio desse evangelho segundo o Espiritismo? Que negócio é esse? Ela fazia o evangelho e eu não participava, só ficava olhando. E aos poucos eu fui realmente chegando devagarzinho. De olhar, eu comecei a participar também. E aí, dentro do evangelho, eu comecei a ir para procurar as palestras, a estudar os livros da doutrina espírita, a base, né, doutrinária, que é o que a gente chama do Pentateuco da doutrina espírita. Eu fui atrás de conhecimento, que eu questionava tudo, duvidava de tudo. E aí foi uma grande paixão. Quando eu li pela primeira vez o livro dos Espíritos, eu digo, eu me encontrei aqui. Tudo que esse cara está falando é o que eu comungo, né? Tudo começou a fazer sentido. Aí eu fui querer ler um livro atrás do outro, né? E virei assim, espírita de literatura. Não da prática espírita de ser trabalhadora mesmo de uma casa espírita. Mas tudo chega no seu tempo, né? Mas foi assim que eu entrei por essa porta. E de um tempo para cá, vamos dizer assim, que aí agora eu acho que, vamos dizer, eu arregacei as mangas no sentido do trabalho mesmo, né? Que aí eu comecei a frequentar a casa espírita, ser trabalhadora mesmo da casa, fazer esse trabalho voluntário, não só de estudar, né? Mas o da ação, que é o mais importante. E que, assim, e que foi a ação que me deixou, vamos dizer assim, mais apaixonada, né? Então, foi esse o meu caminho, mas como ele começou, ele foi meio tortuoso, eu acredito que para muita gente. Eu não vim do meio espírita, mas hoje eu estou inserida no meio dele. Hoje eu olho a maioria dos meus amigos, não desprezando os demais, né? Mas uma coisa vai chamando a outra, uma coisa vai chamando a outra. E a gente está aqui nesse trabalho de luz, de divulgação do bem. E é isso aí. Então, eu estou feliz por a gente estar inaugurando juntos esse canal. Dia 31, lá no Papo de Espírita, às 19 horas, a gente vai estar junto de novo. E com esse monte de live surpresa que você vai estar fazendo, de vez em quando eu chego e faço uma prece, vou embora quando as panelas me permitem participar. Foi curioso, né, o seu relato, porque o Espiritismo, querendo ou não, né, isso é importante que se diga, é a doutrina do livro, né? É a doutrina da entrega, a doutrina da meditação, como o Fê bem disse, o texto que você trouxe para a gente nesse início. E eu me lembro, né, nos primórdios, antes mesmo de frequentar o centro espírita, como alguém que estivesse ingressando ali realmente para uma mudança de conduta definitiva, me foram apresentados, eu me lembro agora, 2 livros. Eu comecei a frequentar 2 centros espíritas naquela ocasião. Um era para fazer um tratamento espiritual, que eu tenho uma imensa gratidão aqui em Ribeirão Preto, um centro chamado Grupo Valério, Hospital Grupo Valério, e era um centro que na ocasião pedia muito a leitura de um espírito específico chamado André Luiz. Então, foi a partir dali que, numa das portas, eu sou muito grato a esse centro, me apresentar um desses que hoje eu
eu respeito muito e sou um devorador de livros desse autor, que é o André Luiz. E concomitante a esse tratamento, eu comecei a estudar o Espiritismo, porque ele, da mesma forma que foi para a Lu, nessa ideia que ela trouxe para a gente, amigo que está aí nos ouvindo nessa tarde, parece que o livro conversa com as nossas convicções, com as nossas crenças, é como se ele fosse escrito para nós, a mesma impressão que eu tive quando eu tive, na minha primeira vez, nas mãos, o Livro dos Espíritos. Então, nesse primeiro momento da doutrina em minha vida, a espiritualidade no Espiritismo foi dada através do alicerce que me apresentava Kardec e das paredes que subiam em André Luiz. Então, esses dois pêndulos incríveis foram, de certa forma, os meus primeiros passos. Mas eu acredito que o grande divisor de águas, antes de entender a mecânica, é você aplicar na prática isso que você aprende. Né? Isso. E, no primeiro momento, sempre foi colocado que, olha, não adianta só intelectualizar, você tem que pegar isso e virar a prática de alguma forma. E isso era muito curioso, porque todos os centros que eu ia, não falava especificamente o que era. As questões eram, você tem que descobrir o que vem do teu coração. E isso era muito difícil para mim, né? E eu me lembro que eu comecei a ser voluntário nos hospitais, fazer prece de evangelho a indigentes, coisas do tipo que eu me sentia muito bem. Mas na cadeia feminina de Ribeirão Preto, podendo ali, diante de um projeto apresentado para trabalhar junto às sentenciadas, que algo em mim me serviu de grande propulsão, sabe? Eu me lembro que, nesse período, eu era trancado em uma cela com cerca de 60 meninas, todas de mesma roupa, mesma calça, mesmo chinelo, mesma camiseta. E aí eu comecei a ter um olhar na vida que eu não tinha até então, porque a gente é muito iludido quando a gente não vê as verdades ocorrerem debaixo dos nossos próprios olhos, assim, né, do nosso próprio nariz. E a gente às vezes não dá a devida importância à liberdade, a devida importância ao nosso lar, a devida importância às pessoas que convivem com a gente, a devida importância a um refrigerante gelado, a um suco, a uma cama, a um chuveiro quente. Então, a valorização da vida, a partir do momento em que eu trabalhei dentro de uma cadeia, e olha que dentro de uma cadeia, você passa a ver coisas que até então você só imaginava que existia e tinha uma pálida ideia do que rolava no filme, no cinema, que ali você às vezes vê um clima de penitenciária, mas quando você entra e sabe que ali tem departamento chamado convívio, seguro, solitária, você sabe que tem uma parte que trabalha os agentes, a diretoria, os administrativos, você vê que dentro de uma cadeia é como se você estivesse dentro de um universo paralelo. Porque quando se fala que ali dentro você chora e a mãe não vê, é a pura realidade, a gente não faz ideia disso. Então quando você decide voluntariamente trabalhar a pedagogia do Cristo dentro de um ambiente desse, não é nada fácil. Não é nada fácil porque dentro do nosso coração, muitas vezes, você luta com certas situações do tipo, né? Comentários que falam, o que você vai fazer dentro de uma cadeia? Você está louco? Pessoas que você convive aqui fora que soltam a seguinte frase, quem está lá porque merece, matou, estuprou, esquartejou, fez o mal, arrebentou, né? Mas dentro do coração de quem é apresentado ao cristianismo, sempre vem a pergunta, né? O que Jesus faria? Então, com as oceânicas distâncias que existem entre nós e Jesus, importante é reconhecer aquilo que a gente vive sendo apresentado na ideia, né? Quem é o nosso modelo e guia? Questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Só para os mais pedantes aí saber de onde eu estou tirando isso. Né?
É exatamente isso. O que Jesus faria? Qual que é o teu papel nessa reencarnação? Para que serve estar vivo? E aí você começa a movimentar dentro de você situações, energias e um mundo novo que até então você nem imaginava que era possível trabalhar na espiritualidade num ambiente totalmente desregrado e necessitado de espiritualidade. Então, eu acredito que foi para mim, e é para mim, um divisor de águas, esse primeiro momento de trabalho voluntário, que se estendeu durante 10 anos, e eu só deixei de fazer, porque não houve, abre aspas, renovação do contrato, não, a nova diretoria não nos possibilitou continuar com isso, com esse tipo de trabalho, mas está tudo bem. A partir dali, eu fui convidado, né, pasme você, com toda essa timidez que eu tenho, a ser um orador. Então, a partir da oratória, eu descobri praticamente todos os centros espíritas num raio de 200 quilômetros da minha cidade e fazia congressos, simpósio, monitor de curso. E aí, Lu, nunca mais eu parei diante dessa espiritualidade que se apresentou e eu gostei tanto e que me acrescenta tanto. E eu nunca parei, nunca mais parei, Lu. Que lindo. Que linda história, né? E eu acho que a gente tem que trazer essas experiências mesmo, porque para mostrar às pessoas que a espiritualidade ela foge do papel, porque às vezes é tão bonitinho a gente ver aqui como eu fiz, né? Li aquele texto lindo que não é meu, né? Mas espiritualidade acima de tudo é trabalho, né? Davi é compromisso. Então, quando a gente entende o sentido da gente aqui, então a literatura começa a fazer o sentido a partir das obras, né? Daquilo que a gente faz, daquilo que a gente promove para o outro e para a gente mesmo, né? Quando a gente entra numa dessa do trabalho voluntário, que foi uma das coisas assim que na casa espírita eu mais me apaixonei, muito mesmo mais do que palestra, né? Eu arregaçar as mangas. Você tem a oportunidade de ir para as ruas, levar alimento, levar cobertor, fazer trabalho com gestantes, tirar a criança das ruas, das drogas. E assim é um trabalho de dedicação, de amor. Então é quando a gente sai do que está no Evangelho de Jesus, do que está lá no físico, e parte para a ação. O que Jesus quer é isso. Né? A gente só ficar balbuciando, falando, repetindo, não só é isso. Tem que ser mais do que isso. Né? Então, eu acho que a Casa Espírita nos proporciona esse trabalho. Não estou dizendo que outras não façam, porque muitas vezes, quando a gente faz mesmo trabalho de rua, você vê várias instituições. Às vezes eu tenho um grupo de amigos, aí cada uma é de uma casa espírita diferente, aqui em Maceió. Aí uma vez por mês a gente fazer um trabalho de ação social nas ruas. Aí às vezes a gente fica preocupado, eita, não vai dar o sanduíche que a gente fez, não vai dar para todo mundo. Daqui a pouco está chegando um outro grupo, aí você vê que são evangélicos, são católicos. Então, assim, a proposta foi entendida. Então, independente da direção, da congregação religiosa que vocês se encontrem, o importante é o sair da cadeira, né? E ir para a frente. Então, eu acho que tenho certeza que o chamado é esse. E nesse momento de pandemia, que a gente se vê preso, você disse que está em lockdown, aqui em Maceió, a gente voltou em Alagoas, né? Voltou a restrição de horários, alguns centros espíritas ficam fechados. Graças a Deus, o que eu frequento, não, assim, não está aberto. Mas a gente não deixou de trabalhar. Não. Tem palestra virtual, tem reunião via Google Meet. Se não dá para a equipe toda trabalhar, as ações de rua continuam, o pessoal continua levando comida para moradores de rua. E vão lá de touquinha, de máscara, de luva, de álcool em gel, com distanciamento. A gente não deixou de fazer ação por conta da pandemia, né? Agora são poucos. E aí eu entendo que esse pequeno grupo entendeu qual é a proposta. Não estou criticando quem não vê, porque cada um é seu cada um, e às vezes tem pessoas que têm comorbidade e não podem ter.
mas entenderam a proposta, né? Que a proposta é. E eu acho que a gente também está fazendo isso, usando uma fala sua já em outra live, que a gente agora tem a possibilidade de abrir centros espíritas para o mundo inteiro, né? A gente está aqui falando, Maceió, São Paulo, aí daqui a pouco entra um outro amigo de outro estado, fora do Brasil também, e a gente toma rumo diferente e consegue chegar a mais pessoas, né? Então, esse é um trabalho espiritual que foge da questão só religiosa. Não é só religioso, né? Então, isso foge. Eu vejo também dessa forma. Eu vou dar um exemplo pessoal dentro disso, já é uma história conhecida no Palestras Davi, então é provável que você que frequenta lá vai se lembrar do que eu vou falar aqui, mas é importante para contextualizar a ideia que a Lu está trazendo para a gente, em dizer dessa espiritualidade que vive permeando no nosso dia a dia, né? E vive nos auxiliando de maneira direta ou indireta, sem que muitas vezes a gente tenha consciência disso. Na década de 90, quando ali eu conheci o espiritismo, evidentemente, isso, para centro espírita sério, sempre é muito orientado de você tirar o teu traseiro da cadeira e fazer alguma coisa, seja ela qual for. Então, aquilo que vocês chamam aí de campanha do quilo, aqui é chamada Alta de Souza. Campanha Alta de Souza é a campanha que realmente auxilia aí as famílias em estado de emergência, que não tem comida, que não tem um amparo, que não tem roupa. E aí, existem grupos que se ajuntam aí para poder auxiliar. Nessa década de 90 aí, eu me liguei a um grupo desses, né? E que aqui a gente chama esse grupo de Marmitex da Madrugada. O nome já fala tudo, né? A gente, durante uma tarde de sábado aqui, semanalmente é isso, se junta, produz marmitas, cerca de 80 a 100, coloca numa Kombi, que eu não sei como que essa Kombi anda até hoje, né? É o plano espiritual que faz essa Kombi andar, porque eu vou te falar, viu? Se fosse só pela mecânica, eu não sei se andaria, não. Mas é uma Kombi que, ao sair do centro espírita, onde a gente participa aqui dessa atividade, ela sai de 80 a 100 marmitas por sábado, e aí vai debaixo de pontilhões. Você já conhece, onde está a fome, onde está o frio, leva roupa, leva sapato. E aí, num desses trabalhos aí, acontece uma coisa que é para você ver como que a espiritualidade atua, amigo, sem que a gente muitas vezes tenha consciência do fato. Nesse momento em que eu comecei a trabalhar, é evidente que uma continuidade, uma disciplina, um fator que nos agregue uma continuidade, muitas vezes no começo é difícil, como foi para mim. Eu tive um momento nesses inícios aí de trabalhos a tirar o pé. A tirar o pé do acelerador e pensar, tipo, mas pô, tô tão novo, cara. Tenho mais coisa para fazer. Noite de sábado, eu posso sair para dançar. Eu que sou um adorador de Information Society. Eu que adoro Madonna. Eu que quero dançar ao som de Doboyu. Então, eu sempre fui um cara muito ligado às questões aí de boates, discotecas. E numa noite de sábado, onde eu deveria estar ligado nesse trabalho voluntário, me veio na cabeça que eu iria faltar. Iria faltar porque eu queria dançar, cara. Eu estava numa vibe que eu queria dançar. Pois é. Só que toco o telefone, na época não tinha celular, toco o meu telefone ainda fixo, né? Tava até esquecendo o nome, como o tempo passa. E aí, eu atendi o telefone e era uma das pessoas lá do grupo e disse para mim a seguinte frase: ô Davizão, se você não vier, não tem piloto da Kombi, você é o motorista e não tem quem te substitua. Pronto. Tava aí, uma das situações
em que eu, na década de 90, tinha um caminho que era Chattanooga, que era Zoom, que era boate, que era o local onde eu poderia extravasar aquilo que eu tanto amo, que é a música, e o outro, né, é aquele momento que eu não queria estar. Não queria estar ali na Kombi, eu queria estar fazendo coisas que não era aquela. Mas, para não seja entrega da marmita da madrugada. E é aí que é o detalhe. Pessoal, perceber-se como que a espiritualidade atua sem que você tenha uma responsabilidade maior sobre aquilo. Existe uma coisa que a gente aprende na doutrina espírita, e é importante que você, enquanto está na presença minha e da Lu, se não sabe, passe a saber agora. Passe a saber agora. Quando você ajuda alguém, o primeiro beneficiado não é o outro. Uhum. É você mesmo. Isso. É uma coisa que você passa a perceber com o tempo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Uma espécie de spoiler. Você vai saber agora algo que, quando você começar o movimento íntimo, repensa bem. O primeiro beneficiado não é o outro, é você. Por quê? Porque quando eu pego essa Kombi contra gosto, chateado, Deu. eu fiquei com medo agora. Reencarnou. Então, só para acabar a história, para você ver como que as coisas são. Eu peguei a Kombi, saí do centro espírita, estava lá, sem marmitas para ser entregue, eu chateado, né? Eu não queria estar ali, então eu encostei a Kombi numa primeira praça, e eu me lembro, como se fosse hoje, eu soltei a frase que normalmente a gente faz aos amigos de rua, né? Eu me lembro, falei, ô primo, cola aí, tem uma quentinha, acabamos de fazer, tá a fim de comer? Eu me lembro como se fosse hoje, um senhor, tinha idade para ser o meu avô, destruído pelo tempo, maltrapilho, de braços, orando para o céu. Ele olhou para mim com a face sofrida, olhos chorosos, e soltou a seguinte frase: meu filho, faz 3 dias que eu não como, eu estava orando para que Deus aproximasse um anjo e me oferecesse um prato de comida. E você está sendo esse anjo, meu filho. Então, antes de me alimentar, meu filho, eu quero fazer uma prece por você. E naquele momento, Deus estava mostrando a questão da espiritualidade de maneira intensa, linda, e provavelmente a experiência mais próxima que eu tive de Jesus. Que lindo. Através daquele homem com um cheiro de urina, fezes, totalmente deturpado, foi o momento em que eu mais me senti próximo do céu. Na prece dele, naquele abraço, naquele afeto, muito mais próximo do que uma prece de mãe direcionada a mim em relação a Deus. Tudo para mostrar que atitudes simples do nosso dia a dia, a música vai continuar, o baile vai seguir, a boate vai estar lá, mas que a prioridade de estar com Jesus sempre deva ser prioridade máxima naquilo que a gente precisa, no mundo de provas e expiação, ter como maior seriedade e maior alvo, para a gente não mirar torto e errar nas questões de ilusão que corrompe a nossa existência. Então, se a história hoje fala de espiritualidade, nada melhor do que trazer o cotidiano para ver como isso nos cerca a torto e a direito. Lu. Que lindo, Davi. Nossa, que linda história, que lindo depoimento. Lindo. Eu acho que você fechou com chave de ouro a proposta da nossa conversa de hoje.
Deixa eu ver se eu consigo agradecer aqui a todo mundo que está na live. Não dá. Eu estou com medo de mexer e terminar. Você quer que eu veja aqui? Você quer que eu veja? Eu quero, então, eu quero agradecer aqui a presença, como a gente sempre faz, porque lives não seriam tão agradáveis se estivesse ausente de cada um que aqui está, né? Como bem disse a nossa amiga Lu, estaríamos felizes do mesmo jeito, sabendo que o plano espiritual nos envolve, mas saber que a gente está num top 10, né? A grande representatividade aí do camisa 10, né? Que cada um representa aqui a nossa gratidão aos amigos de Recife, através da presença de Daniele Mendes, aqui de Ribeirão Preto, de Vandinha Duarte, lá também de Recife, Cid Clay Marques, que conheceu a Lu numa live surpresa. Oi. Também nossos irmãos lá do Paraná, principalmente da cidade de Palmeira, através da presença de Hélio Vida, de Recife também Glória, de São Paulo, capital, Marli Santos, de Ribeirão Preto, Fábio Jesus, também da Carolina do Sul, poxa, eu sempre esqueço o nome, viu, Camila? Mas eu sei que você está nos Estados Unidos, Camila Acioli Faria, seja bem-vinda. Ronaldo Vasconcelos, acredito que é um seguidor seu, é a primeira vez que o vejo aqui. O cunhado conosco, e Angelita Tafarel também conosco. Sejam todos aí amigos queridíssimos, sentidos amparados, abraçados e carinhosamente envolvidos pelas energias positivas desta hora. Obrigado, Lu. Eu que agradeço imensamente por você ter compartilhado desse momento de tanta emoção, de tanto carinho aqui com a gente. E aí eu queria pedir para você fazer a nossa prece final, para a gente encerrar aqui esse momento de hoje. Eu sei que você tem seus compromissos. E estamos aí nas suas lives surpresas, viu? Quando for fazer, me diga que eu podendo concilio as panelas e as lives. Obrigado, Lu. Ai, meu marido, por que você tanto ri aí, hein, menina? Tá ficando doido. Eu tô. Que bom. Hoje fica o convite para os amigos que puderem, a partir das 21 horas, estaremos eu e Daniele Mendes trazendo aí um capítulo do Livro dos Médiuns. Na verdade, no meio do capítulo que fala de um tema incrível, que é um tema que eu e a Lu vai tratar também no Papo de Espírita, no dia 31 às 19 horas, mas hoje a gente vai avançar na questão do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da obsessão, tá? Fica aí o convite para quem puder seguir a gente, estudar com a gente hoje, palestras da Via a partir das 21 horas. Então, vou fazer a prece de encerramento, já agradecendo esse momento importantíssimo entre encarnados e desencarnados que aprenderam o valor do amor, o valor do respeito, o valor da gratidão pela vida, o valor desta hora nos nossos corações. Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade maravilhosa que nos concede do banquete espiritual, concedido pelo pão que nos oferta e da vontade que nos faz beneficiar a cada um, mediante a nossa vontade de aqui estar. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, e que assim seja. Uma ótima tarde a todos. Que assim seja. Muito obrigada pelo carinho, pela paciência e de ter aceito assim tão rapidamente meu convite. Liguei, acho que seu primeiro bom dia foi já um convite para fazer uma live inesperada. Mas eu sou muito grata a Deus e essa luz que me aproxima, né, de todos que estão aqui. Então, obrigado, Lu. Obrigado, amigos. Tchau. Tchau.